bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e Físico-Química do 9º ano. Hoje iremos iniciar um novo sistema e, se bem estão lembrados pelo desafio, vamos entrar no sistema reprodutor. E como tal, hoje a aula centra-se na puberdade e agora, com o sumário conceito de sexualidade e morfologia do sistema reprodutor. O que são caracteres sexuais secundários? A adolescência é a fase do desenvolvimento humano na qual se verifica um conjunto de mudanças físicas, psicológicas e sociais. A puberdade corresponde ao início do funcionamento dos órgãos reprodutores, que iniciam a produção de hormonas e, com elas, surgem novas características físicas em cada um dos sexos. Os caracteres sexuais secundários são as características específicas de cada sexo que surgem com a puberdade. São caracteres sexuais secundários femininos o crescimento das mamas, o aparecimento de pelos nas axilas e zona púbica, o alargamento da bacia, a acumulação de gordura nas coxas, nádegas e ancas e o surgimento da menstruação. São caracteres sexuais secundários masculinos o desenvolvimento dos órgãos genitais, a produção de esperma, o aparecimento da pilosidade corporal, incluindo na zona púbica, nas axilas e no rosto, o alargamento dos ombros e o desenvolvimento da musculatura e ainda a alteração da voz. Podemos observar que nas mulheres assiste-se ao alargamento das ancas, ao desenvolvimento dos seios, a uma voz mais aguda, ao aparecimento de pelos, sobretudo nas axilas e na zona púbica, e surge também a primeira menstruação. De referir que estas transformações ocorrem por norma nas mulheres entre os 11 e os 13 anos, enquanto nos homens se manifestam por volta dos 12, 14 anos. E quais as características patentes no sexo masculino? O alargamento dos ombros, o aumento da massa muscular e óssea, uma voz mais grave, o aparecimento de pelos por todo o corpo e barba e a primeira ejaculação. Referir também, e apelando um bocadinho àquilo que já falámos noutras aulas, que todas estas transformações, o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, estão associados à função hormonal. Quando falamos na regulação hormonal, especificamente dos testículos e dos ovários, referimos que os testículos são responsáveis pela produção de testosterona e os ovários pela produção ou pela secreção de estrogénios e progesterona. Hormonas estas que intervêm no desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Como é constituído o sistema reprodutor humano? O sistema reprodutor é o conjunto de órgãos que assegura a reprodução no ser humano. Os sistemas reprodutores feminino e masculino são diferentes, mas ambos produzem células sexuais. O sistema reprodutor masculino inclui os testículos, que produzem os espermatozoides, os canais deferentes, as vesículas seminais, a próstata e o pênis. O sistema reprodutor feminino é formado internamente pelos ovários, que produzem os oócitos, pelas trompas de falópio, pelo útero e pela vagina. A vulva é o conjunto de todas as estruturas femininas externas. Já sabemos que a vulva, o escroto e o pênis são órgãos genitais externos. No entanto, conseguimos agora visualizar todos os constituintes do sistema reprodutor masculino e feminino e coloca-se uma nova questão. Se falamos em órgãos genitais externos, que outras estruturas existirão e, face às suas características, será possível agrupá-las fruto dessa mesma função? Pois bem, os sistemas reprodutores são constituídos por gónadas, que têm a funcionalidade, são os responsáveis por produzir os gametas e as hormonas sexuais. São constituídos também pelas vias genitais, que armazenam e transportam os gametas até ao exterior.
Temos os órgãos genitais externos, que já os conhecemos, mas não sabemos ainda algumas das suas características, que permitem o contacto sexual. E, no caso do sistema reprodutor masculino, temos ainda as glândulas anexas, que são responsáveis por produzirem secreções indispensáveis à sobrevivência dos gametas masculinos, dos espermatozoides. O que é que nos falta então compreender de modo a definirmos a morfologia do sistema reprodutor? Já sabemos de que forma é que podemos agrupar o nosso sistema reprodutor, fruto das características e das funções. Falta-nos agora conhecer em pormenor cada um desses mesmos constituintes. E vamos discriminar os diferentes tipos de gónadas, vias genitais, os órgãos genitais externos e as glândulas anexas, começando pelas gónadas. Ao nível das gónadas, temos no sistema reprodutor feminino os ovários e no sistema reprodutor masculino os testículos. Está representado no singular, porque só está identificado um, mas eles existem ao par em ambos os sistemas. Relativamente ao ovário, se focarem bem a vossa atenção, o ovário tem a dimensão aproximadamente de uma amêndoa e, sendo gónadas, como referimos, as gónadas são responsáveis pela produção dos gametas e das hormonas sexuais, então os ovários são responsáveis pela produção de progesterona e estrogênio e pela formação da célula sexual feminina, estava a dizer da nossa, porque sou do sexo feminino, que são os oócitos 2. Relativamente ao testículo, tem a função de produzir os espermatozoides e a hormona sexual masculina, que é a testosterona. Estas hormonas são responsáveis, também como já focámos hoje, pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Focar aqui um aspecto muito importante no que diz respeito aos testículos. Se observarem, os testículos estão localizados fora da cavidade abdominal, num saco que se denomina por escroto. E qual é essa importância? Não sei se sabem, mas os espermatozoides só se produzem a uma temperatura de cerca de 2 graus inferiores à temperatura corporal. Sabendo que a nossa temperatura corporal é de cerca de 37 graus, tal significa que os espermatozoides produzem-se a temperaturas por volta dos 35 graus, o que justifica que os testículos estejam localizados fora da cavidade abdominal. Referi que, por vezes, em casos muito excepcionais, pode acontecer à nascença, como se diz vulgarmente na gíria, que o testículo não deixa. Se o testículo não descer, fica alojado dentro da cavidade abdominal e, obrigatoriamente, isso resulta num indivíduo infértil, estéril. Porquê? Já percebemos que os testículos são os responsáveis pela produção dos espermatozoides e da testosterona. Testosterona, esta hormona, que é responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. O nosso desafio, em que se manifesta pelo aparecimento de pilosidade, pela primeira ejaculação, pela voz mais grave. Se obrigatoriamente eles não estão localizados fora da cavidade, a temperatura não é compatível com o processo de formação de espermatozoides, não se forma também testosterona e obrigatoriamente não se manifestam esses caracteres. O indivíduo terá sempre uma característica de menino, nunca atinge o estado adulto. Referi também que, face a isso, principalmente o sexo masculino, tem que ter muita atenção e deve ter algum cuidado para não afetar a sua produção de espermatozoides e, com isso, não comprometer a sua fertilidade. Por exemplo, o uso de calças extremamente apertadas não é nada favorável para o sexo masculino, tal como utilizar banhos de água muito quente e outro pormenor, que não é só a temperatura, que é o uso o computador. Quando se está a trabalhar, não se deve ter o computador em cima das pernas e, já que falamos disso, também não se deve utilizar os telemóveis e equipamentos eletrónicos no bolso. Depois vamos perceber mais à frente, quando falarmos de algumas causas de infertilidade, a influência daquilo que acabei de referir relativamente aos espermatozoides. Dos testículos, agora, ficamos só por aqui para vos aumentar um bocadinho a curiosidade e continuaremos a falar sobre ele numa próxima aula. Relativamente às vias genitais. No caso do sistema reprodutor feminino, temos 3 vias genitais. As trompas de falópio, o útero e a vagina.
Vou falar-vos primeiro destas e depois então avançamos para o sistema reprodutor masculino. A trompa de falópio, se vocês está logo, faz a ligação com os ovários. Nos ovários é onde se forma a célula sexual feminina, o oócito 2, que é expulso do ovário durante a ovulação. Também iremos estudar isto mais à frente, mas é só para começarem a ter percepção destes nomes. Quando o oócito 2 é expulso do ovário, vai ser recolhido pela trompa de falópio. Caso aconteça uma relação sexual durante a expulsão, no momento da ovulação, pode ocorrer a fecundação. Então, a trompa de falópio é a via genital responsável pelo local onde ocorre a fecundação e se inicia o desenvolvimento embrionário. Se se formar, no caso de ocorrer fecundação, inicia-se aqui o desenvolvimento embrionário e o embrião vai descendo ao longo da trompa de falópio até se alojar na parede do útero. O útero é um órgão, um canal extremamente muscular e espesso, constituído por uma parede, que é o miométrio, com cerca de 9 centímetros. Terem uma noção que por vezes pensam que o útero tem grandes dimensões, não, tem cerca de 9 centímetros, semelhante a uma noz, ao tamanho de uma noz, e é constituído pelo miométrio, por essa parede, que depois é constituída por um tecido extremamente rico em glândulas e em vasos sanguíneos, que permite a implantação do embrião, através de um processo que vamos ver mais à frente, que se denomina de nidação. Se observarem aqui nesta figura, não é muito notório, mas o útero, na parte inferior, fica mais afunilado e denomina-se essa zona por colo do útero. Relativamente à vagina. A vagina é um canal que permite a ligação entre o útero e a vulva. Relativamente às vias genitais masculinas, temos o epidídimo, os canais deferentes e a uretra. O epidídimo são tubos com uma forma de novelo onde se realiza a maturação dos espermatozoides. Os espermatozoides são formados nos testículos, mas só ganham mobilidade, ou seja, só se tornam férteis depois de atingirem o epidídimo. É aqui que se diz que ocorre a maturação dos espermatozoides. De seguida, eles são enviados para os canais deferentes e, depois de estarem nos canais deferentes, são conduzidos para a uretra. A uretra conduz, não se fala agora em espermatozoides, mas fala-se em esperma. Vamos já tentar perceber qual é então a diferença entre espermatozoides e esperma. Referi que a uretra é um canal que se localiza no interior do pênis e que é responsável por conduzir quer a urina, quer o esperma. Ou seja, o sistema reprodutor tem um canal, um orifício urogenital que tem dupla função. A uretra está associada quer ao sistema reprodutor, quer ao sistema urinário, no caso do sistema reprodutor masculino. No sistema reprodutor feminino, alertar, porque há algumas raparigas que não têm este conhecimento, a uretra está apenas associada ao sistema urinário, enquanto que no sistema reprodutor existe o orifício genital. O que explica que tenhamos dois canais, um para a expulsão da urina e outro para o ato sexual, o orifício urinário e o orifício genital. Para terminarmos a explicação de todas estas características, temos ainda os órgãos genitais externos. Já falámos, iniciámos a aula, que são aqueles que são visíveis a quando do nascimento. No caso do sexo feminino, temos a vulva. A vulva é uma estrutura constituída por diferentes constituintes, pelos pequenos e grandes lábios, que têm função protetora. Os pequenos lábios têm a função de nos proteger, de proteger o orifício genital e urinário. Contém ainda o clitóris, que é um órgão de extrema sensibilidade que estabelece a ligação entre os pequenos lábios, e temos também o orifício genital. Depois temos, ao nível do sistema reprodutor masculino, o pênis e o escroto. O escroto já sabemos que é um saco que envolve os testículos. O pênis é um órgão constituído por um tecido
cavernoso que, quando se enche de sangue, aumenta de volume e que se manifesta pela ereção do pênis. E é através do pênis que se dá a introdução, a libertação do esperma na vagina do sistema reprodutor feminino. Falta-nos apenas explicar a importância e o porquê das glândulas anexas estarem apenas intimamente associadas ao sistema reprodutor masculino. Como glândulas anexas temos as vesículas seminais, a próstata e as glândulas de Cooper. As vesículas seminais, todas estas glândulas são responsáveis por produzirem secreções que facilitam a sobrevivência dos espermatozoides. As vesículas seminais, como o próprio nome indica, são responsáveis por produzirem um líquido seminal. Líquido este extremamente rico em substâncias nutritivas que vão permitir a mobilidade dos espermatozoides. A próstata é responsável por secretar líquido prostático, que é um líquido, um fluido viscoso e alcalino que tem como finalidade neutralizar a acidez da vagina e permitir assim a sobrevivência dos espermatozoides. As glândulas de Cooper estão intimamente associadas ao facto, como referi há pouco, de o sistema reprodutor masculino ter apenas um orifício de dupla função, o orifício urogenital. Então o que é que acontece? A glândula de Cooper produz uma secreção que vai limpar eventuais resíduos de urina, que é para quando ocorrer a ejaculação não esteja lá nenhum resíduo, de modo a não afetar a sobrevivência dos espermatozoides. Então, focando e fazendo um resumo, ao nível dos órgãos do sistema reprodutor feminino, como gónadas temos os ovários, como vias genitais, as trompas de falópio, o útero e a vagina, e como órgãos genitais externos, a vulva. Ao nível dos órgãos do sistema reprodutor masculino, os testículos constituem as gónadas, como vias genitais. Temos os epidídimos, os canais deferentes e a uretra. Como glândulas anexas, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas de Cooper. E, como órgãos genitais externos, o pênis e o escroto. Para finalizarmos, falta-nos então perceber qual o percurso dos espermatozoides até ao exterior e em que momento é que falamos de esperma e em que momento é que falamos de espermatozoide. Já sabemos que os espermatozoides são formados nos testículos. Depois sofrem a sua maturação, ou seja, ganham a sua vitalidade, tornam-se férteis nos epidídimos. Dos epidídimos são transportados para os canais deferentes e nos canais deferentes vai-se juntar aos espermatozoides os líquidos produzidos pelas glândulas seminais, o líquido prostático e o líquido seminal. O líquido seminal, não esquecer, é rico em substâncias nutritivas para permitir a sobrevivência dos espermatozoides. O líquido prostático vai ser responsável por produzir uma secreção que neutraliza a acidez da vagina. Depois, os espermatozoides, conjuntamente com estes líquidos, vão formar o esperma, que vai ser expulso através da uretra, pelo processo de ejaculação, para o exterior. Então conseguimos perceber que o esperma é nada mais do que os espermatozoides envoltos nos líquidos produzidos pelas glândulas anexas.